Antes da gente estudar a história da criptografia, a gente precisa saber o que, de uma forma simples, é a criptografia. A palavra vem do grego cryptos, que significa oculto ou escondido, mais graphem, que significa grafia ou escrita. A criptografia usa técnicas e algoritmos para transformar um texto comum e legível em um texto cifrado ou não legível. O intuito disso é possibilitar que apenas as pessoas escolhidas consigam decifrar o texto e ler ele normalmente, de forma que mesmo se a mensagem for interceptada por alguém, essa pessoa não vai entender o texto e também não vai conseguir decifrar ele. A gente pode dizer que a origem da criptografia é tão antiga quanto a necessidade da humanidade de esconder mensagens. Mas um dos primeiros dispositivos que foram descobertos é a cítala, uma forma de criptografia muito simples que foi usada a partir dos anos 900 a.C. pelos espartanos para enviar mensagens cifradas. Ela consistia em enrolar uma tira de couro ou de papiro em um ou mais bastões e escrever uma mensagem. Depois de escrita, bastava desenrolar a tira e enviar ela ao destinatário. Dessa forma, apenas quem tivesse bastões da mesma espessura usada originalmente conseguiria ler a mensagem normalmente. Outras cifras antigas foram as cifras hebraicas, que foram usadas entre 600 e 500 a.C. A cifra de Atbash consistia em simplesmente inverter a ordem do alfabeto, ou seja, a letra A vira a letra Z, a letra B vira a letra Y, a letra C vira a letra X e assim por diante. Na cifra de Alban, a gente divide o alfabeto ao meio e depois troca a primeira metade pela segunda, de forma que A vira N, B vira O, C vira P e assim por diante. Na cifra de Atibaia, as letras do alfabeto são trocadas por outras previamente escolhidas. Talvez a mais famosa cifra é a cifra de César, que data de aproximadamente 40 a.C. A cifra foi nomeada em homenagem a Júlio César, que a usava para enviar mensagens para os seus generais. Ela era feita usando uma simples técnica de substituição. Por exemplo, usar a chave 3 quer dizer deslocar o alfabeto 3 letras para a direita, ou seja, a letra A vira a letra D, a letra B vira a letra E e assim por diante. A cifra de César foi eficaz, caso a pessoa não a conhecesse, até a segunda metade do século IX d.C., quando o matemático iraquiano Al-Kindi, que foi pioneiro na criptoanálise, desenvolveu um método para decifrar não só a cifra de César, mas qualquer outra cifra feita pela simples substituição de uma letra por outra. O método se chama análise de frequência e consiste em achar padrões ou letras que se repetem muito no texto cifrado. Depois disso, bastava verificar qual era a frequência de cada letra no idioma em que a cifra foi feita e substituir, no caso da língua portuguesa, a letra que mais se repete pela letra A segunda que mais se repete pela letra E e assim por diante, até que uma boa parte do texto estivesse decifrado. A partir daí, era só completar o resto apenas observando. A partir de 1400 começou a ser utilizada a chamada cifra homofônica, que surgiu como uma solução para impedir que a análise de frequência fosse feita. A solução consiste em substituir uma letra não por um único outro caractere, e sim por vários outros. Dessa forma, uma única letra poderia ser codificada em vários símbolos. Para dificultar ainda mais a análise de frequência, o número de símbolos que uma mesma letra significava era normalmente proporcional à frequência dela naquela língua. Em português, por exemplo, a letra A, que é muito frequente, poderia ser substituída por 6 símbolos diferentes, enquanto a letra Z, que é pouco frequente, poderia ser substituída apenas por um símbolo. Além disso, às vezes um símbolo poderia também representar uma palavra inteira. Em 1918, Arthur Scherbius patenteou a máquina Enigma, que foi usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial para enviar mensagens criptografadas. A máquina tem um teclado para digitar mensagem e logo à frente desse teclado fica um painel luminoso, de modo que conforme a letra original é digitada, a letra já criptografada é iluminada. Dentro da Enigma existe espaço para 3 rotores, que quando ligados em série, fazem uma parte da criptografia.
Mesmo a máquina usando apenas 3 rotores, existiam 5, para que fossem trocados todos os dias. A ordem em que os rotores eram encaixados na máquina, a posição inicial das letras e o próprio rotor, que tinham ranhuras diferentes para mudar a frequência de rotação quando ligados em série, já produziam milhares de combinações. Além disso, haviam também plugs elétricos que conectavam 2 letras. Todo mês era distribuído um livro para os operadores da máquina Enigma. Neste livro, cada dia do mês tinha o número dos rotores que seriam usados no dia, a posição inicial e os plugs elétricos que seriam feitos. A mensagem era passada para um operador, o operador digitava a mensagem, enquanto isso outro escrevia a mensagem criptografada que iria aparecendo no painel luminoso. Depois a mensagem já ilegível era passada pelo rádio em código Morse para o destinatário, que teria que saber todas as configurações da máquina para descriptografar. Juntando todos esses fatores, temos uma infinidade de possibilidades. Alan Turing foi o responsável por criar uma máquina chamada Bomb, que foi encarregada de ajudar a decodificar as mensagens da Enigma, o que foi um fator decisivo para o rumo que a guerra tomaria. Até recentemente, os métodos de criptografia eram combinações mais ou menos sofisticadas de uma simples substituição e transposição de letras. As técnicas usadas na Segunda Guerra Mundial, incluindo a famosa máquina Enigma, ainda eram desse tipo. Mas a invenção do cálculo eletrônico aposentou a eficácia desses métodos. Afinal, substituição e transposição não são pares para a capacidade de processamento de um computador. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia da informação tornou a criptografia mais necessária do que nunca. A chave é o que controla a operação do algoritmo de criptografia. Na codificação, uma chave especifica a transformação do texto puro em texto cifrado, e durante a decodificação especifica a transformação do texto cifrado em texto puro. Para um algoritmo feito corretamente, criptografar o mesmo texto com a chave X e com a chave Y vai produzir um texto cifrado totalmente diferente. Igualmente, decifrar o texto cifrado com a chave errada deverá produzir um texto aleatório e ininteligível. Se a chave de decriptação for perdida, o dado cifrado praticamente não pode ser recuperado. Na criptografia moderna existem 2 tipos básicos de algoritmos, o de chave simétrica e o de chave assimétrica. Na criptografia de chave simétrica, a encriptação de uma mensagem é baseada em 2 componentes, um algoritmo e uma chave de segurança. O algoritmo trabalha junto com a chave, de forma que eles tornam um conteúdo sigiloso com um conjunto único de regras. A criptografia simétrica faz uso de uma única chave, que é compartilhada entre o emissor e o destinatário da mensagem. Essa chave é uma cadeia própria de bits que vai definir a forma como o algoritmo vai cifrar o conteúdo. A segurança de um sistema de criptografia varia conforme o tamanho da chave utilizada. Um algoritmo baseado no Data Encryption Standard, ou padrão de criptografia de dados em tradução livre, tem 56 bits. Simétrica ou de chave pública, temos que a chave usada para cifrar é diferente da chave usada para decifrar. Basicamente, no processo de encriptação usamos uma chave X em cima da mensagem em texto legível, que então irá gerar um texto cifrado. Após isso, para descriptografar, usamos outra chave, a chave Y, em cima do texto cifrado, e teremos de volta o texto claro. Basicamente, na criptografia assimétrica, temos que a chave pública pode ser conhecida por todos e é utilizada para cifrar o texto, mas a chave privada deve permanecer secreta e é usada para decifrar. A criptografia RSA é o método de criptografia mais utilizado no mundo. Nele utilizamos 2 chaves, uma para encriptação e outra para decriptação, ou seja, é um sistema de criptografia assimétrica. Ele se baseia no fato de que, embora seja relativamente fácil encontrar 2 números primos muito grandes, conseguir fatorar o produto desses 2 números é considerado computacionalmente complexo, pois dependendo do tamanho do número pode levar milhares de anos. A construção de chaves é feita a partir da multiplicação de 2 números primos relativamente grandes, o que gera um número que será elevado a um expoente, que é um número público, e depois ele será novamente elevado a outro expoente, que é um número privado. Assim teremos um número público, que será a chave pública, e um número privado, que será a chave privada.
processo de descriptografia, em que os números primos são novamente gerados, será revertido através da fatoração. O RSA se baseia na dificuldade em fatorar um número em seus componentes primos. Todo número inteiro positivo maior que 1 pode ser decomposto de forma única em um produto de números primos. Por exemplo, 26 é 2 vezes 13, 44 é 2 vezes 2 vezes 11. Apesar de parecer simples fatorar esses números pequenos, a situação fica bastante complexa e demorada quando temos que fatorar números muito grandes. O método se dá primeiramente com a construção de uma tabela atribuindo a cada letra um número. Isso é necessário visto que o RSA codifica somente números. Após isso, escolhemos os números primos e quanto maior for esses números, melhor. A organização responsável pela padronização do RSA recomenda que utilizem chaves de 2048 bits, o que resulta em um número de 617 dígitos, se quisermos garantir que a chave não seja quebrada até pelo menos o ano de 2030. Com os avanços na área da computação quântica, os métodos criptográficos usados hoje em dia podem ficar ultrapassados. Isso porque computadores quânticos fazem operações em uma velocidade tão absurdamente alta comparada com computadores comuns que qualquer criptografia que um computador normal levaria muitos anos para decifrar, um computador quântico faria quase de forma instantânea. Isso ocorre pois os computadores quânticos não funcionam com bits que assumem 0 ou 1, e sim qubits que assumem 0, 1 ou ambos. Outra área que está em desenvolvimento ainda rudimentar é a criptografia quântica. A criptografia quântica só será utilizada para produzir e distribuir as chaves, não para transmitir a mensagem. A chave gerada poderá ser utilizada com qualquer algoritmo de criptografia escolhido, porém apenas se obtiveram resultados satisfatórios para distâncias curtas entre o emissor e o receptor. Usando cabos de fibra ótica de elevada pureza, foi possível se comunicar a uma distância de aproximadamente 70 km. A uma distância maior, a taxa de erros de bits causadas pelos princípios de incerteza de Heisenberg e por impurezas microscópicas na fibra cresce e inviabiliza a aplicabilidade do método. É importante salientar que tanto a computação quântica como a criptografia quântica ainda são muito caras e necessitam de condições muito complexas que apenas podem ser feitas em laboratórios. Estima-se que daqui uma década ou duas os computadores quânticos sejam de alguma forma mais comerciais.